Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live, a mais um encontro semanal Energy. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Rondon, consultor Diamond aqui na Energy. E aí toda terça-feira a gente tem essa missão aqui de levar esse mundo de possibilidades para mais e mais pessoas. Então, agradeço aí a pessoa que te convidou para estar aqui hoje, porque hoje o nosso objetivo é te apresentar quem é a Energy, como funciona o nosso negócio e aí chegar no final dessa apresentação, queremos aí que você também se identifique e se junte a nós nesse propósito, né? Então a gente começa fazendo algumas perguntas, né? Como que seria, imagina só, como que seria ter as suas contas de energia, de gás e combustível paga pelos próximos 25 anos? Imagina não ter mais que se preocupar com nenhuma dessas contas mais. E, além de tudo isso, né, poder fazer parte de um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Então, sejam todos bem-vindos à Energy, um mundo de possibilidade. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é algo que já vem acontecendo e vem acontecendo cada vez mais acelerado, de forma cada vez mais acelerada, mas ainda, pessoal, estamos no começo do começo dessa revolução da energia. Tá? Então, estamos vivendo hoje a descentralização e a democratização da energia, onde o consumidor pode gerar sua própria energia ou escolher de quem que ele quer consumir e qual a fonte de geração. Então, a gente pega alguns exemplos aqui de várias notícias, então vocês podem buscar, todo dia tem notícias novas aí, falando de sustentabilidade, falando dessa revolução energética. Então, a revista Forbes aqui falando que os bancos vêm apostando em títulos de energia renovável para ganhar bilhões. A Bloomberg falando que energia solar, eólica e baterias devem atrair 10 trilhões de dólares até 2050. 10 trilhões de dólares. Valor econômico, VAT Verde impulsiona a ebulição do setor de energia elétrica no Brasil. E, além disso, a eletrificação, né, está acontecendo agora. Então, o veículo que você conhece, que a gente conhecia, né, está desaparecendo pouco a pouco. Tem umas pessoas ainda que estão resistindo. Eu tenho amigos agora que falavam, não, não vai dar certo, não, agora o híbrido já é a solução, tal. Mas amigos meus que ficavam tirando sarro, né? E hoje já estão trocando de carro, já estão comprando carro híbrido, já estão colocando energia solar nas suas casas. Então, isso a gente está vivendo e a gente vai vivenciar isso cada vez mais, né? Então, o nosso casal aí, né? Diretores da empresa aí, o Alexandre e a Esperafix, estão lá na China, né? Lá na China isso já é realidade, né? O trânsito é muito mais silencioso, né? Do que esse nosso aqui, e isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais rápido. Então, segundo a CNN, o Brasil pode ter até 62% de carros elétricos em até 2035. Então, isso já está acontecendo. Vocês viram aí a BYD já com fábrica aqui, né? Vai fabricar os carros aqui. Outro dia chegou aí um vídeo de um navio inteiro da BYD descarregando um monte de carro, chegando com um monte de carro elétrico aqui. Então, isso está acontecendo, né? Segundo a Bloomberg, até 2050, 52 gigawatts de baterias serão instalados no Brasil. Então, a gente está na primeira onda ainda, que é a primeira onda, que é levar a geração de energia solar para todo mundo, para todos os telhados. E depois a nossa segunda onda é a gente levar as baterias para que essas pessoas também possam armazenar grande parte dessa energia que está sendo gerada no telhado das suas casas. E a gente ficar cada vez mais e mais livre, né, mais independente, né, das distribuidoras de energia. Então, a energia solar no Brasil ela vem num crescimento exponencial e essa é uma oportunidade única de você ainda entrar nesse mercado, se posicionar nesse mercado no melhor momento dele. Não deixe isso passar por você. Se você está aqui nessa reunião hoje, nessa noite, agradeça a pessoa que te convidou, porque a gente ainda está no começo do começo, tá, pessoal? Então, a gente tem 90 milhões de unidades consumidoras, ou seja, empresas e residências conectadas à rede, né, às redes de energia, aí, as distribuidoras por todo o Brasil. Só que dessas 90 milhões de unidades consumidoras, a gente tem no máximo, nem chegou a 4% ainda, que estão gerando já sua própria energia. Então a gente tem muito caminho pela frente. Então a energia solar ela vem numa crescente, né? Então em 2012 que foi possível, né, ao consumidor poder gerar sua própria energia. Então
Em 2017, a gente tinha já acumulado 1,19 gigawatts de potência instalada. Isso aqui foi um feito, né? Nosso primeiro 1 gigawatt de potência instalada já no solar. Isso aqui era um acumulado desde 2012, ou seja, em 5 anos, levou 5 anos para chegar no primeiro gigawatt, e hoje a gente atinge 1 gigawatt a cada mês. A cada mês é instalado mais 1 gigawatt de potência por todo o Brasil. Então, isso daqui é a velocidade com que está crescendo esse mercado. Então, até 2040, o Brasil espera movimentar 600 bilhões de reais aqui no Brasil. Então, esse é o mercado que você não pode ficar de fora. Por quê? Porque você pode garantir um pedaço desse grande bolo aqui para você, né? Então, aqui a gente consegue ver também outro gráfico, segundo a Bloomberg, né, que a energia solar deve assumir a liderança em capacidade instalada, ou seja, ela já é a segunda maior fonte, né, de energia do Brasil, ainda perde para a hídrica, mas ela vai ultrapassar a hídrica, porque a gente sabe que tem, né, limitações de rios, né, e quedas d'água aí para se fazerem novas hidrelétricas, e são muito caras, né, e são dispendiosas também, tem que alagar toda uma área, então não é fácil fazer uma hidrelétrica, enquanto que a solar, que não falta no Brasil, é sol e espaço para se fazerem novas e novas usinas. Então a energia solar ela já vem aí crescendo e vai ser a principal fonte logo logo. E aqui, ó, esse fiozinho rosa aqui é o mercado de baterias residenciais, ó, que ainda aqui em 2025 ó, ainda não é nada, ainda é muito pequeno, mas ele vai ficar gigante daqui a um tempo. Então, a gente também vai ter, como eu falei, essa segunda onda depois do armazenamento da energia, né? E a Energy, aonde que ela se encontra nisso tudo, nesse mercado, nessa revolução energética? A Energy simplesmente hoje é o maior ecossistema de soluções em energias renováveis do Brasil, acelerando essa transição para o uso de energias sustentáveis. Então, somos uma empresa associada à Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, certificada aí 2 anos consecutivos já como Great Place to Work, né, que é um certificado dado para empresas onde os funcionários, né, se sentem bem em trabalhar. Nós não somos funcionários, vocês vão entender que a gente aqui trabalha de forma independente, cada um que está vindo aqui vai ser dono do seu próprio negócio, mas as pessoas que trabalham lá, no setor de engenharia, todos os funcionários da Energy estão muito e muito satisfeitos em trabalhar em Energy. E eu acho que acredito também que todos os consultores também estão, né? A gente está aqui com uma oportunidade única na mão. A Energy foi a única empresa do setor a ser convidada para ir à COP27, né? Lá no Egito, que aconteceu lá em 2022. A Energy foi a única empresa brasileira de todo esse setor convidada para estar lá, justamente pelo nosso modelo de negócios, justamente pelos diferenciais que a gente vem apresentando aí para o mercado, né? Então, um pouquinho da Energy em números. Eu gosto de falar que a Energy ela teve dois momentos, né? Então a gente teve a Energy 1.0, que foi lá quando eu entrei nesse negócio, quando eu acompanhei o nascimento da empresa, porque eu sou muito amigo aí do Alexandre, da Etiara, então desde que eles colocaram um sistema fotovoltaico na casa deles, surgiu ali na mente empreendedora, né, do Alexandre, que já vem do ramo do agronegócio, já foi piloto profissional aí do automobilismo, e quando ele instalou um sistema fotovoltaico na casa dele, ele visualizou o tamanho desse mercado, isso muito antes. Para você ver a visão de negócio. Isso era lá 2016 por aí. E aí ele resolveu montar uma forma diferenciada de se trabalhar nesse mercado, de atuar nesse mercado. Então foi aí que ele conheceu o Nelson Tinoco, que é uma pessoa que já tem muita experiência no setor de geração de energia, então já tinha feito hidrelétricas, PCHs, já tinha uma própria empresa lá em Cuiabá de energia solar, e aí ele chegou ao Nelson, conheceu o Nelson, começou a compartilhar com ele das ideias que ele estava querendo, e aí se juntaram e assim surgiu a Energy. E hoje já são mais de 3 mil projetos instalados, mais de 100 megawatts de potência instalada por todo o Brasil, mais de 1.500 consultores independentes, mais de 30 engenheiros contratados da empresa, tá? Então a Energy, antes de mais nada, ela é uma empresa de engenharia, ela sabe muito bem o que ela faz nesse setor, projetos de todos os tamanhos, né? E tem um time muito bom aí, eu falo que é o nosso Dream Team de engenharia que está trabalhando para os nossos clientes. Então basta a gente trazer os nossos clientes que o nosso time de engenharia vai sempre saber a melhor solução para a gente apresentar para esses nossos clientes.
E, então, o Alexandre, como eu apresentei, nosso CEO, Nelson Tinoco é o nosso vice-presidente, que hoje mora lá em Fortaleza, então a gente tem uma base em Fortaleza. A Itiara Esperafico, nossa CSO, que comanda aí toda a área comercial da empresa, é a nossa ponte aí dos consultores com a parte comercial, então é aquela pessoa que está ali para a gente não perder nenhuma venda, tá? E nesse momento, o Alexandre e a Tiara estão lá na China, a convite da VEG. Então, foram um grupo selecionado que a VEG selecionou para levar até lá. Então, eles já foram lá conhecer a fábrica, onde fazem os nossos inversores, que a gente trabalha aqui na VEG, né, que vem direto de lá para cá, assim como os módulos também fotovoltaicos também VEG, tá? Estamos presentes em todo o Brasil, então, da onde você estiver nos ouvindo e nos vendo agora, saiba que você pode começar a atuar aí na sua cidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, como no Brasil todo. Você pode fazer negócios em todo o Brasil, que a Energy atua em todo o Brasil. A nossa matriz fica lá em Cuiabá, Mato Grosso. Temos uma base em Fortaleza, onde fica lá o nosso vice-presidente. Aqui em São Paulo, a gente tem um escritório base. E na região sul, também temos um escritório base lá. Tá bom? E como eu falei, a Energy foi convidada ali para estar lá na China nesse momento, né, a convite da WEG, porque nós somos um parceiro exclusivo WEG, tá? Então a WEG ela está muitíssimo satisfeita com tudo que a gente está fazendo, já quer levar esse nosso modelo de negócio para outros países e a gente que está, o Alexandre ali que está segurando ainda, falou, não, primeiro vamos ficar, vamos ser a maior empresa de energia e soluções sustentáveis aqui do Brasil e aí depois a gente começa a expandir internacionalmente. Então, a WEG, que é essa gigante multinacional, orgulho brasileiro, uma das 5 maiores empresas do Brasil, com mais de 60 anos de história no mercado, um dos maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, é a nossa parceira. Então, todos os equipamentos que a gente utiliza, que a gente entrega na casa do cliente, é 100% WEG e com a garantia e bancabilidade WEG, né? Então, além de garantia do equipamento, né, tem muitas empresas aí vendendo equipamentos bons e que têm garantia, mas será que aquela empresa da qual o cliente está comprando vai estar no mercado daqui 5 anos, 10 anos, 25 anos? Porque os equipamentos fotovoltaicos são feitos para durar 25, 30 anos. Mas será que a empresa que está vendendo aquele equipamento vai estar no mercado, vai sobreviver nesse mercado por todo o tempo? A gente sabe que a gente vai estar, assim como a WEG já tem 60 anos de história, e vai estar aí por muitos e muitos anos. Uma frase que eu ouvi da WEG é: para você vender futuro, você tem que ter passado, você tem que ter história. E a WEG já tem aí uma história consolidada já no mercado, não só de energia solar, mas de vários outros equipamentos elétricos aí. E a gente tem um projeto social muito legal chamado Power to Change, né? Então, é a energia para a mudança, né? A energia para mudar. Então, todo mundo que está aqui está fazendo, né? Está dando um passo para ajudar a mudar a vida de outras pessoas. E todo mundo que compra um produto Energy, automaticamente parte do lucro desse produto é revertido para esse projeto social, que hoje já está atendendo 5 instituições. Então, a gente está para entregar agora a quarta instituição, né? Lá em Toledo, no Paraná. Então, já tivemos ali um, um teaser, né? Você está aqui. Tem um teaser aqui, ó. É isso aí. Então, todo mundo que for da região ali de Toledo, quando a gente for fazer essa entrega oficial, tá feito o convite aí para vocês acompanharem. Isso é muito legal, que mostra que a empresa não visa somente o lucro, mas está na sua missão mesmo ajudar a mudar a vida de milhares de pessoas. E a gente, né, está à frente, né, acelerando com muita velocidade nas pistas aí da Fórmula E, com os carros 100% elétricos, através ali do nosso piloto patrocinado, Lucas de Graça, o piloto brasileiro, maior nome aí, já brasileiro aí no automobilismo internacional,
já foi campeão mundial da Fórmula E e leva aí a nossa marca no capacete dele a mais de 300 km por hora aí pelas pistas do mundo. Então a Fórmula E já passou aqui pelo Brasil esse ano, né? Então já pela segunda vez, segundo ano consecutivo, e logicamente que a gente estava lá. Então esse ano a gente tinha um camarote inteiro da VEG e a gente estava lá junto, prestigiando aí o Lucas, o nosso piloto aí correndo em casa aqui em São Paulo. Então é uma prova muito bacana que vem fazendo aí todos os testes, né, que vão vir para os carros elétricos que a gente vai ter logo, logo na garagem das nossas casas. E o Lucas não foi escolhido somente por ser um ótimo piloto, mas ele também é totalmente ligado com sustentabilidade, ele é embaixador da ONU no combate à poluição do ar e co-criador do Zero Summit, que é um futuro com carbono zero. A Energy também tem o Energy Experience, que é justamente essa forma de trazer essa experiência para os clientes entenderem, né, o que é esse mundo de possibilidades que a gente fala que acontece a partir do momento que a gente começa a gerar a nossa própria energia. Então, lá no Shopping Estação, começou esse projeto piloto aqui, que é o Energy Experience. Então, lá, o cliente que passa lá, ele consegue entender o que é o módulo fotovoltaico, o que é o inversor, o sistema de baterias, o carregador elétrico, a cozinha totalmente elétrica lá no fundo, o carro elétrico na garagem. Então, o cliente já começa a entender tudo isso que vai acontecer na vida dele através das energias renováveis, né? E através das soluções de energia. Então, esse aqui é um projeto que a gente deve levar para mais e mais capitais aí do Brasil. E como eu falei, a Energy vem fazendo um trabalho totalmente diferenciado, totalmente único e vem sendo destaque em todos os principais meios de comunicação aí na mídia. Então, já tivemos matérias na Globo, G1, Valor Econômico, Revista Forbes, Isto é Dinheiro, InfoSolar, Folha de São Paulo. Então, tá aqui, né, quando a gente foi convidada para estar na COP27, saiu na Revista Forbes. Então, é muito bacana o trabalho que a gente faz. Vocês podem conferir depois aí essas matérias com a pessoa que te convidou. Estaremos esse ano novamente na Intersolar, que é simplesmente a maior feira de energia solar da América Latina, né? Que fica aqui, que acontece aqui em São Paulo todo ano. Então, ano passado foi a nossa primeira vez com stand próprio, né? Então, nos outros anos a gente já vinha acompanhando sempre ali juntamente com a VEG, mas ano passado a gente já tinha ali conseguiu um espaço e agora já temos o nosso stand próprio lá na Intersolar. Então, já fica o convite todo mundo que é daqui de São Paulo, região, ou que possa vir para esse evento de 27 a 29 de agosto. São 3 dias de feira, onde você vai entender o tamanho desse mercado, tá? Então, eu quando fui começar esse negócio lá em 2018, né? Eu fui nessa feira pela primeira vez levar aquele vídeo que vocês viram no começo ali do mundo de possibilidades. Eu fui apresentar aquele vídeo, né? Eu sou formado em cinema, não sabia nada desse mercado de energia solar e fui apresentar aquele vídeo para o Alexandre Sperafico e para o Nelson Tinoco. Eles falaram: Daniel, a gente está aqui, isso era uma terça-feira à tarde, lá em 2018. Daniel, a gente está aqui numa feira aqui no Expo Center Norte, dá um pulo aqui para a gente conversar. E aí eu entrei naquela feira, nessa Intersolar, lá de 2018, e vi o tamanho desse mundo que eu não conhecia ainda. Vários estandes com pessoas falando em chinês e aquele movimento. Eu falei, gente do céu, que mundo é esse que eu não conhecia, mas que agora que eu sei que existe, eu não posso ficar de fora. Então, é muito legal. Quem puder vir, venha que a gente vai estar esperando vocês lá. E é muito bom também para fazer muitos negócios. Convidar os seus clientes também para nos visitar lá na feira, tá bom? Então, como eu falei, a Energy é o maior ecossistema de soluções hoje. Então, a gente tem, né, obviamente, desde o sistema fotovoltaico, que esse é o principal produto que a gente sempre trabalhou desde o início, né? É especialista nisso, em instalar sistemas de qualquer porte, de qualquer tamanho, desde um sistema residencial até uma mega usina. Por exemplo, acabamos de entregar uma usina de 2,5 megas para o Sicredi, lá no Pará. Então, a gente tem aí total conhecimento nessa área. Depois de gerar energia, a gente tem sistemas de armazenamento de energia também, em pequena escala ou em larga escala, sistemas de armazenamento, sistemas completos de carregador veicular, né, para carregar os carros elétricos. Então, seja um carregador residencial até uma estação mesmo de eletrocarga, né, de recarga ultra rápida, que é um mercado que
está só começando no Brasil também. Serviços, a gente tem aí todos os tipos de serviços ligados à nossa área, né? Então, manutenção, limpeza, operação, seguro, a gente tem para oferecer. E a gente tem as opções sem investimento. É, bom, acho que tem uns microfones abertos aí. Então, a gente tem agora as opções também sem investimento. Então, aquele cliente que não quer comprar o próprio equipamento, a gente vai ter soluções e eu vou explicar cada uma delas aqui. Então, a gente tem, sempre começou com esse produto, que é o que a gente chama aqui de sistema direct. Então, por quê? Porque a gente trabalha com uma venda direta, né? Então, a gente trabalha com um sistema também onde o cliente escolhe qual que é o tamanho do sistema que ele quer, a gente vai lá, monta em qualquer cidade do Brasil, do tamanho que ele quiser, e a gente instala em todo o Brasil. Fazendo isso, o cliente já começa a ter uma economia de até 95% de economia na conta de energia dele, mas o grande diferencial é que todo cliente nosso, ele já automaticamente ganha o negócio Energy junto com aquele sistema que ele comprou. Ou seja, ele já participa dessa oportunidade de negócios, está na mão dele, para ele, se ele quiser desenvolver ou não, ele tem que saber que ele já tem essa possibilidade na mão. Ou seja, aqui no Energy, a partir do momento que ele virou um cliente, ele já pode fazer vendas, fazer indicações e ganhar por essas vendas para sempre. Então dá para ele pagar o investimento que ele fez no sistema dele só com as indicações, ou fazer disso também uma fonte de renda extra ou uma fonte de renda principal. Semana passada a gente estava com o Johnny aqui, né, contando a sua história, que ele veio dessa forma, ele veio como cliente, entendeu que tinha um negócio na mão e hoje aí faz várias vendas, virou o rei lá de Nova Mutum, né, virou referência lá, Energia lá em Nova Mutum. Bom, mas desde o início, lá atrás, a gente já tinha percebido que o sistema fotovoltaico ele tem ali um preço que não é tão assim acessível, né? Principalmente lá quando a gente começou. Então, quando eu fui pesquisar para minha casa, isso lá em 2016, quando eu fui pesquisar um sistema fotovoltaico para minha casa, que hoje está em torno de uns R$ 18.000, né? Que é o que eu precisava lá para minha casa em Cuiabá. Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Cuiabá. Então, esse sistema que hoje custaria R$ 18.000, naquela época custaria R$ 60.000, porque eu acabei não instalando. Eu falei, nossa, tá muito caro para mim, tá muito puxado, eu vou ter um payback aí, de 10 anos mais ou menos para conseguir pagar, para o sistema se pagar e depois eu começar a ter lucro com esse equipamento. Então, naquela época, eu não fiz. Já barateou muito, né, o sistema fotovoltaico, eles estão com preços muito melhores hoje, mas ainda assim não é todo mundo que tem ali, que está com aquele capital para já comprar o seu próprio sistema. Então, o que a Energy criou? Ela criou um sistema de transição, que é o Transition. Então, é uma forma de você poder começar a montar o seu sistema como se fosse um Lego. Então, você compra a primeira peça do seu sistema, você investe, né, na primeira parte do seu sistema fotovoltaico, e aí você automaticamente já participa do negócio Energia, da oportunidade de negócio Energia, ou seja, você começa a trabalhar, você começa a fazer suas vendas, essas vendas vão gerar comissões, dessas comissões você vai juntando também, compra a segunda parte, compra a terceira parte, compra a quarta parte, daqui a pouco você já comprou 10 partes do seu sistema Transition, você já tem um sistema ali de 3,5 kWp para instalar aonde você quiser. Ah, não, Daniel, mas eu preciso de um sistema de pelo menos 5 kWp para me atender. Não tem problema, você fica no sistema Transition até você chegar na potência que você precisa. Quando você chegar na potência que você precisa, você faz a migração. Então, foi dessa forma que eu entrei no negócio, lá em 2018, porque eu já tinha voltado a morar em São Paulo, não tinha nem onde instalar um sistema fotovoltaico, mas eu queria muito entrar no negócio. Então, eu comprei o meu primeiro módulo, não deu um mês e pouco, eu já tinha recuperado esse investimento e todos os outros módulos que eu comprei com o dinheiro do próprio negócio Energy. Já tenho esse sistema instalado há muito tempo, só que eu acabei instalando lá no sítio do meu pai, lá em Cuiabá, porque aqui em São Paulo eu continuo morando de apartamento, então não tinha como instalar um sistema fotovoltaico aqui. Beleza, vamos falar então das opções sem investimento agora, tá? Então, a gente tem o Easy Connect. Como que é o Easy Connect? O Easy Connect, nós temos usinas solares instaladas em algumas regiões do Brasil, em várias regiões do Brasil já, diga-se por passagem, e essa energia a gente vai conectar os clientes que estão naquela mesma região daquelas usinas para se conectar àquelas usinas, receber ali um desconto na conta de energia e sem fazer investimento, sem fazer instalação, sem obras, sem taxa de adesão,
e já está automaticamente tendo ali uma redução na sua conta de energia. Esse é o Easy Connect, voltados para o grupo B, para quem está na baixa tensão. E aí, tem regiões do Brasil que a gente atende somente pessoa jurídica, e tem regiões do Brasil que a gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica nessa modalidade. Então, aqui, Easy Connect é uma conexão fácil, né? Vamos lembrar, vamos pensar no Easy aqui como se fosse o Easy de fácil lá em inglês, né? Então, é uma conexão fácil. Então, a gente já tem essas usinas em todos esses estados aqui, Mato Grosso, Goiás, Minas, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, todos esses estados, se você conhece pessoas nesses estados, essa pessoa não tem um telhado para poder, por exemplo, esses estados que tem pessoa física aqui, ó, se a pessoa mora em apartamento, você já tem como oferecer esse sistema aqui, essas usinas, para elas se conectarem. Então, é uma pessoa que não poderia instalar um sistema fotovoltaico, mas consegue fazer uma conexão ali em usinas que a gente já tem ali naquelas regiões, tá bom? Bom, aí a gente vai ter o mercado livre de energia. O mercado livre de energia ele é voltado para o grupo A, ou seja, para clientes que estão na média e alta tensão. Então, aqui a gente está falando de empresas, né, maiores, então, padarias, açougues e, e indústrias, grandes comércios. Então, esses clientes, a partir de janeiro de 2024, esse ano, todo cliente Grupo A hoje pode ir para o Mercado Livre de Energia. O que é o Mercado Livre de Energia? É um ambiente onde eu tenho livre escolha. Porque todos nós aqui que estamos aqui, que pagamos uma conta de luz, a gente está no mercado cativo, que a gente chama. Ou seja, a gente está preso, a gente só tem uma opção. Se eu quero ter energia na minha casa, eu só tenho uma opção. Eu não tenho várias opções para escolher. Ah, não, eu vou escolher a TIM, Oi, Vivo, igual a gente faz com o celular. Não, aqui a gente só tem uma opção no grupo B, na baixa tensão. Quem está no grupo A agora pode ter essa liberdade de escolha, que antes só quem era muito grande, quem tinha uma conta lá muito grande, que poderia entrar no mercado livre de energia. E agora não, clientes ali do grupo A, que já gastam ali a partir de 12 mil reais, 15 mil reais para cima, e são grupo A, já podem se beneficiar disso daqui. Então, não tem investimento algum, é uma economia que pode chegar até 30% de desconto. Para 2026, espera-se já, a previsão é que empresas que estejam na baixa tensão vão poder ir para o mercado livre de energia também, migrar para o mercado livre de energia, e em 2028, aí sim, vai abrir o mercado livre para todo mundo. Assim esperamos, né? Então, todo mundo, pessoa física inclusive, nós, aí sim vamos ter esse poder de escolha também de, deixa eu pagar minha conta de energia aqui, não quero mais comprar energia da, da Vivo, quero comprar energia da Oi Energia. Eu vou lá e compro e pronto, vai ser exatamente assim que vai acontecer lá para 2028. Mas até lá tem chão ainda. E o ISO Solar, que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, né, a gente está tendo um grande sucesso com esse produto, está atraindo gente do Brasil inteiro e realmente está sendo um sucesso fantástico aí. O que é o ISO Solar? É a energia solar instalada no telhado do cliente sem investimento. Então, sem custo de instalação, sem custo de manutenção, desconto automático na hora que o sistema começa a funcionar. É um sistema fotovoltaico que o cliente não está comprando. A gente vai instalar no telhado dele para funcionar para ele, e ele já vai ter os benefícios logo no momento que o sistema começar a funcionar. E no final do contrato, o sistema é do cliente. Então, ele não comprou o sistema, ele pagou, né, para usar o sistema durante um tempo. No final do contrato, ele vai ficar com esse sistema para ele de graça, sem taxa adicional alguma. Então, para o grupo B, a gente tem voltado aqui para residências e pequenos comércios, então, contas ali até de, no máximo, uns 10 mil reais, mais ou menos, pode ser grupo B. Pode ter casos ali que o cliente até gasta mais e está no grupo B ainda, maravilha, ele se enquadra aqui também. O desconto pode chegar até 43%, 45%, dependendo da região, tá? Dependendo da tarifa que o cliente paga e da região, a gente tem descontos altos. E o pré-requisito é que o cliente gaste, na média,
mais de R$ 400 de energia, com energia, tá? Ah, não gasto 350, gasto 360, não dá, tá? Então, é no mínimo 400 na média dos últimos meses todos, tá bom? Então, o cliente gasta mais R$ 400, tem um telhado vazio para instalar, a gente pode oferecer o Easy Solar para esse cliente sem investimento, tá? Então, aqui tem o depoimento de um cliente meu, aqui de São Paulo, que foi um dos primeiros clientes, né? Que já está ali com o sistema já instalado, já começou a gerar energia. Então, vamos ouvir aqui a opinião do Fernando, meu cliente. Olá pessoal, energia solar de graça, é isso mesmo. Estamos aqui em São Paulo na entrega do primeiro Easy Solar Energy, energia solar sem investimento. Estou aqui com o Fernando, nosso cliente lá atrás a gente está vendo o seu sistema já instalado, que já vai começar a funcionar. E aí, Fernando, queria que você contasse pra gente como é que foi tomar essa decisão. Foi difícil tomar essa decisão de ter um sistema fotovoltaico aqui na sua casa, sem investimento? Não, Daniel. Na verdade, eu sempre quis, né, colocar um sistema de energia solar para ter economia, sustentabilidade, mas eu tinha muito pé atrás por conta do investimento, né? Ainda mais com juros como estão altos. E a solução do Easy Solar foi uma solução que eu gostei muito, porque eu não preciso fazer nenhum investimento e eu tenho um desconto imediato, né, na fatura. E eu tenho muita confiança também no sistema WEG, que é os equipamentos que vocês utilizam, e na Energy, né? Então a burocracia foi baixíssima, foi um sistema sem dor de cabeça, sem investimento, então para mim estou muito satisfeito. É isso aí, perfeito. E no final do contrato, esse equipamento que já está no telhado dele é inteiramente dele ali, sem custo a mais por isso. Então a sua conta já fica mais barata desde o início até o final, e no final do contrato você ainda fica com o equipamento para você. Então, somente vantagens. Vem conhecer essa oportunidade você também. Energy, equipamentos WEG no telhado da sua casa com zero investimento. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, tchau. Vou até dar um pause só para vocês analisarem essa imagem aqui, ó. Vejam quantos sistemas fotovoltaicos já tem instalado. Então, a gente tem aqui o do Fernando e temos nesta casa e nesta casa aqui, ó. E olha o tanto de telhado vazio. Então, isso daqui ainda está assim por todo o Brasil. Então, cada telhado vazio desse, pessoal, é uma oportunidade, é um cliente em potencial, tá? Ah, Daniel, a gente tem essa modalidade sem investimento para grandes clientes também? Temos. Aí, logicamente, que é um caso que precisa ser estudado caso a caso, tá? Mas para grandes clientes, aí a gente está falando de grandes clientes, tá? Então, indústrias, comércios, shoppings, supermercados, hospitais, né? Que tem ali um grande telhado no próprio local para a gente poder instalar um sistema fotovoltaico. A gente vai analisar esse cliente. Esse cliente pode já estar no Mercado Livre ou não, ainda. Se ele não tiver no Mercado Livre, a gente vai levá-lo para o Mercado Livre, obviamente, né? A gente já ganha com isso, levando ele para o Mercado Livre. Mas se ele já estiver no Mercado Livre, a gente também tem como estudar uma solução, tá? Então, aqui para ficar mais fácil, pessoal, para a gente não ir para cima de todo o cliente grupo A, já vou dar uma dica aqui. Então, a gente está falando de clientes aí uma conta de R$ 30.000 para cima, vai? Vamos colocar de R$ 30.000 para cima. Se for uma conta abaixo disso, vamos primeiro oferecer o Mercado Livre para ele, mas provavelmente ele não vai se enquadrar para o Easy Solar, tá? Porque o sistema a ser instalado, né, o sistema fotovoltaico a ser instalado lá, é um sistema que gere pelo menos 12.000 kWh mês. Então, a gente está falando aqui no sistema de 100 kW pico, mais ou menos, tá? Então é um sistema grande, mas esse sistema que vai ser instalado é um sistema que não vai gerar toda a energia que esse cliente precisa, tá? Porque aqui a gente está falando de clientes que gastam muito, de 30 mil, 50 mil reais para cima, tá bom? Mas a gente tem essa solução para esses grandes clientes também, tá? A gente também tem a opção do EasyMob, ou seja, das estações de recarga para esses grandes clientes também, que tem ali grandes estacionamentos, né? Então, se ele tiver ali no mínimo 10 vagas para carro elétrico, ele quiser 10 vagas para carro elétrico, a gente consegue fazer com que ele não precise comprar essas estações de recarga e a gente faz numa modalidade de aluguel fixo para ele, tá? E essas estações de recarga que a gente tem são todas WEG e elas têm também a possibilidade de cobrança, né? Então, se o cliente quiser cobrar
em alguma dessas estações, ele quiser cobrar, ele pode tanto dar de cortesia como cobrar essas estações também, essas recargas, porque a gente já está vendo, né? Já tem muitos lugares aí que está começando a fazer fila, né? Então tem aqueles clientes que não querem pegar fila e estão já aceitando pagar para poder fazer uma recarga. De repente ali você está no meio de uma estrada, num trajeto ali que ele queira parar e dar uma recarga muito rápida, né? E que vá fazer uma diferença para ele poder seguir viagem por mais quilômetros. Então já tem pessoas aceitando aí já pagar. Se você for alugar um carro lá fora, um carro elétrico lá fora, você já vai ver que isso é comum. Você vai ter que parar para recarregar e vai ter que pagar por isso, né? Se você for buscar só os de graça, né? Só os gratuitos, você vai ficar um tempão na fila ali. E a gente tem uma linha completa, tá? Dessas estações de recarga, desde do portátil aqui, né? Para o cliente levar ali no seu porta-malas e aí qualquer tomada ele poder ligar e deixar ali a noite inteira carregando também, né? Para caso não tenha nenhuma estação de recarga por perto. E a gente também tem as estações aqui já residencial, estações mais potentes também, que já podem ser aí para comércios, que já carregam até mais de um carro ao mesmo tempo, tal. Então, a gente tem, e aqui as estações ultra rápidas aqui, super rápidas mesmo, que aqui com certeza o estabelecimento vai cobrar por essas recargas aqui, porque aqui a gente está falando só de uma estação aqui do investimento de mais de R$ 100.000 para cima, tá? Mas a gente pode, para alguns clientes, pode oferecer todas essas estações aqui no modelo aluguel, desde que sejam pelo menos umas 10 vagas, tá bom? Bom, aqui a gente fala um pouquinho dos grandes clientes que já fecharam, então até citei o Sicredi aqui no começo da live, né? Então se vocês procurarem aí na mídia, aí no Google, vocês vão ver lá, usina Sicredi, 2,5 megas instalada pela Energy, lá no Pará, tá? Então, mas a gente já tem também o Magalu como cliente nosso, no Mato Grosso do Sul, o Grupo Bom Futuro, os maiores produtores de grãos do mundo, Boticário também, cliente nosso, entre outros, tá? Grupo Pereira, Forte Atacadista também é cliente nosso. Então, alguns de grandes nomes, né, grandes clientes que a gente cita aqui, para deixar as pessoas, né, tranquilas em saber que, além da WEG, a Energy também já tem um grande nome aí no mercado, uma grande reputação no mercado. E agora eu quero perguntar para você, você já imaginou fazer parte de um negócio que ajuda o planeta, melhora a vida das pessoas, que é altamente lucrativo e que movimenta trilhões de reais por ano no mundo? Então, o seu futuro é aqui conosco, né? E por que você deve se tornar um consultor energético? Como eu falei, o mercado de energias renováveis vai movimentar 600 bilhões no Brasil até 2040 e você pode ter uma participação desse mercado para você, se você começar hoje de forma séria, se juntando a nós aí. A gente está entre os países com maior potencial de geração de energia solar e de adoção de veículos elétricos. Como parte da Energia, você pode oferecer todas as soluções em energias renováveis e eletrificação. Então, todas as soluções possíveis hoje a gente tem na Energia. Então, é a única empresa hoje reunindo todas essas soluções, inclusive aí as 100 investimentos. Não é uma franquia, então você não tem uma franquia, tá? Você pode atuar em todo o Brasil. Então, a gente sempre compara com uma franquia, porque a gente está montando um negócio próprio, tá? Então, você está fazendo um investimento, você vai fazer um investimento para você ter o seu próprio negócio, só que você pode atuar em todo o Brasil. Se você fosse fazer um investimento numa franquia de energia solar, você ia fazer um investimento muito alto e ia ter uma região ali somente que você ia poder trabalhar, ia ter que contratar funcionário, alugar um espaço e ter todos os encargos ali de se montar uma empresa, né? E aqui não, aqui você pode começar da sua casa, com os contatos que você já tem, captando clientes aí de forma bem fácil, tá? Então, é um investimento muito baixo, quando você leva em consideração toda essa estrutura gigante que você já tem na mão e com ganhos ilimitados, tá? Então, quem vai determinar o quanto você vai ganhar é o quanto você se dedicar a esse negócio. Se você quiser fazer com que esse negócio seja uma fonte de renda extra, ele vai ser uma fonte de renda extra. Se você quiser fazer disso uma renda principal, né, ser o seu principal negócio, ele pode ser. Então, quanto mais a gente se dedicar aqui, mais a gente vai ter resultados, tá? E tudo isso a gente tem a tecnologia ao nosso alcance aqui, na palma da nossa mão, a gente controla todo o nosso negócio, a gente solicita as propostas pelo celular,
pelo computador. A gente lá controla os nossos ganhos, solicita saques, cadastra as pessoas na nossa equipe, tudo isso através do nosso escritório virtual. E a gente está formando, né, a maior rede de consultores em energias renováveis do Brasil, e para isso a gente tem uma universidade Energy. Então a gente tem vários treinamentos já gravados para você que, assim como eu, está vindo de uma outra área, né? Então, como eu falei, eu vim da área de cinema, sou formado em cinema, sou músico, cantor, e estou aqui, né, gente, desde 2018 falando de sustentabilidade, falando de energia solar, e a gente vai aprendendo. Então saiba que se eu aprendi, né, se eu que vim da comunicação, né, vim da área de comunicação, aprendi, né, tudo isso, né, o que é quilowatt, o que é megawatt, o que é gigawatt, na, na, na energia, tá? Então, para isso a gente tem vários treinamentos, eventos também. Então, já vou falar de um evento muito grande que a gente vai ter agora, dia 30, tá? Lá em Florianópolis. Então, quem for aí da região Santa Catarina tem que ir nesse evento. Formação de equipes, educação à distância, materiais de apoio. Então, a gente tem todos os materiais de apoio para você já poder trabalhar de forma online, né? Então, todos esses materiais digitais. Se você quiser também material físico, tem na loja também, né? Uniformes. Então, a gente tem tudo para você começar esse negócio da forma correta, tá bom? E aí, por, e aí, tudo que você precisa fazer é se identificar com tudo isso que a gente está mostrando e se plugar a uma estrutura que já está pronta. Como eu falei, você não precisa contratar funcionários, você não precisa alugar um espaço, não precisa fazer nada, você só precisa se identificar. Oi, Daniel. Você se mutou aí, Daniel. Tá mutado o seu. Daniel. Oi, gente, está me ouvindo? Opa, agora voltou. Agora voltou. Voltou? Isso. Eu estava falando aqui, então, que você só precisa se identificar a tudo isso que a gente está falando, se identificar e se plugar essa empresa, e você já tem esse mundo de possibilidades aí ao seu dispor. E a gente está aqui também para te ajudar. Então, dê início, né, ao seu negócio em energias renováveis, que é a economia do futuro, e aqui você pode ganhar tanto com as suas vendas diretas, quanto também formar uma equipe, uma grande equipe, e ganhar também, ter uma participação de tudo que a sua equipe está realizando aí de negócios. Então, quanto mais pessoas você ajuda com esse negócio, mais você cresce também. E aqui as formas de ganho, né? Então a gente tem, quando a gente faz uma venda de um sistema pronto para um cliente, que é o sistema direct que a gente chama, a gente pode ganhar aí a partir de 500, 600 reais até grandes somas, grandes comissões. Então, agora sim, né? Quero até aproveitar aqui para que o Josiel nos explique isso de forma até mais prática, né? Como é que foi, né? O Josiel aí fez uma grande venda, bateu um super sino, né? Toda vez que a gente faz uma grande venda aqui na Energia, a gente bate um sino para comemorar. Então, Josiel fez aí uma venda direct. Queria que você contasse um pouquinho, Josiel, como é que foi, né? Trabalhar esse cliente do começo até o fim, se foi fácil, como é que foi aí dentro da Energia todo esse trâmite, e também nos contar aí também o tamanho desse sistema que você vendeu e nos dar uma ideia aí de como que foi essa comissão, por favor. Show de bola, Daniel. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns, parabéns. Obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal. Então, como eu falei, como o Daniel falou, meu nome é Josiel. Estou falando aqui da cidade de Brasília, né? Distrito Federal. E realmente essa semana está sendo muito feliz com essa venda aí, foi incrível. Então, é uma venda de 312 quilowatts pico, aí vai dar 515 módulos, né? Então, realmente é uma venda que foi construída em quatro mãos, na verdade, porque assim, desde o início, né, eu acreditei na empresa, gostei do ramo e não sou desse ramo de energia, mas aprendi aqui com o Daniel Rondon aqui nas lives e com o pessoal da Energy, com o Gustavo, com a Etiara, com o Alexandre, com todo mundo, né? Então a gente foi construindo isso, conhecimento e realmente acreditando. E aí esse cliente, na verdade, ele veio por uma indicação, Daniel. Por, Uau. por incrível que pareça, veio por uma indicação.
Então, eu fiz uma venda em Cuiabá e esse cliente já foi um cliente bom, porque foi acima de 100 quilowatts pico, e ele indicou o amigo dele. E esse amigo dele tem uma transportadora, então daí começou um pouquinho mais fácil, por indicação já de um outro cliente. E no início ele começou a procurar energia, em questão de qualidade, ele nem veio pelo preço, ele veio pela qualidade. E isso é o que mais a gente fala, né, para os nossos clientes, é qualidade e a certeza de comprar produtos de primeira linha e ter a garantia de uma empresa que vai ficar por todo o período junto com esse empresário. Então, ele fez um investimento aí de mais de R$ 700 mil, e ele não estava procurando preço, ele estava procurando qualidade. Agora, o que eu gosto de ressaltar e que eu gostaria de ressaltar nesse momento, né, são várias coisas, mas é principalmente o trabalho da Energia. Pessoal, vocês não têm noção o quanto esse pessoal da Energia trabalhou em prol de construir essa venda para mim. Na verdade, não fui só eu que fiz, eu apresentei o cliente. Como eu não sou do ramo, aí vem o Gustavo, vem o Nelson, a Tiara, os engenheiros, todos eles ajudaram a construir esse cliente, passando credibilidade, passando as informações corretas e dando aí o suporte necessário para que eu conseguisse realizar essa venda. Então, realmente, o Daniel, o que chama mais atenção, além de ser uma empresa gigante, além de ter um plano de marketing diferenciado que você vai mostrar agora, que me chamou muito a atenção, ter esse know-how da empresa realmente deixa a gente feliz e emocionado, né? Com esperança de que realmente a gente está só no começo. Tenho certeza que todos que estão aqui, se acreditar, também têm potencial de fazer uma venda dessa. E foram mais de R$ 23 mil numa única venda, Daniel. Então, esse mês Olha aí só. foi realmente incrível, galera. É incrível, muito bom mesmo. Então, só tenho a agradecer a todos, primeiramente a Deus, segundo ao meu patrocinador que acreditou, né? Como o Daniel fala sempre no início. Então, agradeço a pessoa que te convidou por estar aqui nessa reunião, porque realmente você terá uma oportunidade ímpar na sua mão de entrar no mercado incrível e fazer vendas iguais essa ou até maiores que essa. A gente já viu, né, Daniel? Aqui pessoas ganhando aí cheques incríveis. E eu também estou muito feliz. E realmente a empresa está de parabéns, o know-how dela é incrível. E a gente está só no começo, pessoal. Eu tenho certeza que isso ainda vai ser muito mais gigante. A gente vai construir um negócio incrível. E o melhor de tudo, Daniel, ainda que eu quero salientar, agora você vai mostrar o plano de marketing, é que ontem, junto com o meu sino, que foi tocado diretamente da China, né, um sino especial, eu posso dizer que duvido que vai bater um sino desse para os próximos anos agora, diretamente da China, né, pelas mãos da Tiara, lá com a Alexandre e o pessoal da VEG. O mais interessante é que ontem, com o meu sino, bateu mais dois sinos da minha equipe. Então, realmente, isso é ainda mais animador, porque eu já estou trazendo gente que está fazendo venda e que daqui a pouco vão estar fazendo vendas enormes iguais a essa. E aí o negócio é explosivo, realmente. Além de ajudar pessoas a diminuir conta, além de ajudar pessoas a ganhar dinheiro, a gente também começa a subir de patamar e começa a ver as coisas de um outro ângulo. Então, realmente foi muito incrível. Eu só tenho a agradecer aí a todo o staff da Energia, as pessoas que me ajudaram. E você também, né, Daniel? Você também tem participação gigante nisso, porque o Daniel foi quem primeiro me acolheu aí na Energia, me passou muitas informações, eu ligava toda hora para ele. Então, muito obrigado, Daniel, pela ajuda sua e pela ajuda de todo mundo aí, tá? É realmente incrível. Vamos para cima, tem muito mais que fazer ainda. Tamo junto, tamo junto. Parabéns aí, José. Primeiro de muitos aí, super sinos aí. E isso que você falou é muito legal. Até tem aí depois gravado, quem puder assistir uma live que a gente teve aqui em São Paulo. Uma live não, uma apresentação que a gente fez aqui, mas que eu gravei aqui em São Paulo. E o Nelson Barbiero, né, o meu patrocinador, ele fala muito isso. Ele fala, gente, se você começa esse negócio e não para mais, se você não sai mais desse negócio, automaticamente as pessoas vão começar a te associar a esse mercado, a energia solar. Então, às vezes, aquela pessoa, aquele seu primo, aquele seu amigo, às vezes não está fechando hoje, mas amanhã ele está construindo uma casa, amanhã ele vai querer ter um carro elétrico, ele vai lembrar de quem? Ele vai lembrar de você, porque ele está vendo que você
está ali desde o começo, não saiu, não desistiu, tá fazendo mais e mais negócios, e as indicações vão vir também daquele cliente que você atendeu muito bem, que está ali satisfeito, né, que a gente trabalha para deixar todos os clientes muito satisfeitos, e aí começa, como o Johnny falou ali, né, depois da primeira venda o negócio começa a ficar orgânico, né, e é muito legal. Então, a venda transition, como eu falei aqui, no transition você está comprando uma parte do seu sistema. Então, você vai comprar o seu sistema por partes. Então, quando uma pessoa entra na sua equipe e ela compra o primeiro módulo transition dela, você recebe uma comissão por essa compra que ela fez. Então, você recebe R$ 500 de comissão e aí depois, se ela for seguindo pelo transition, ela vai comprar depois o segundo módulo, o terceiro módulo, e ela vai comprar pelo menos 10 módulos para ter um sistema fotovoltaico para ela poder instalar. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma venda parcelada com aquela pessoa. E essa é uma pessoa que está na sua equipe. Então, você vai ajudar essa pessoa a fazer o negócio dela acontecer, ela ter sucesso no negócio dela, porque aí automaticamente ela vai querer terminar de montar o seu sistema. E aí, toda vez que ela for comprando, você vai ganhando também comissões quando ela for comprando as outras partes. Então, cada pessoa que você traz para o seu negócio e ela entra pelo transition, é como se você estivesse fazendo uma venda de pelo menos uma comissão de R$ 1.250 ali, só que vai no tempo de cada um, né? Isso que é legal da Energia também. Então, você tem 5 anos para montar a sua usina pelo transition. Então, tem pessoas que vão comprar o primeiro módulo hoje, daqui um mês já vão comprar o segundo módulo, porque também já querem subir de nível e já tem dinheiro na plataforma para comprar o segundo módulo, e tem pessoas que vão levar 1 ano, 2 anos para comprar o segundo módulo, e aí que ela vai começar a montar o sistema, e tem pessoas que vão do transition direto para um sistema completo já. Entrou uma promoção, entrou um dinheiro ali, uma comissão, né? R$ 23.000 na conta ali, entrou, foi, pô, vou comprar meu sistema agora aqui para minha casa e pronto. E aí faz uma migração automática de um transition para um direct e tem essa possibilidade também. Bom, as pessoas que se conectam, né, às usinas que a gente tem em algumas regiões, que é o Easy Connect, a gente tem uma comissão de 1,5% até 4%, dependendo da região, tá? Então, você recebe por 12 meses uma recorrência aqui, né, de 1,5% até 4% sobre o valor da mensalidade. Então, cada cliente que você vai conectando às usinas, você está fazendo uma carteira. Então, nesse exemplo aqui, a gente está numa região que paga 4%, você já montou uma carteira de R$ 25.000 em mensalidade. Você já está recebendo R$ 1.000 todo mês aqui por 12 meses aqui de recorrência, tá bom? Bom, vamos falar do Easy Solar então agora. O Easy Solar, que é esse que a gente instala no telhado do cliente, sem investimento, como que é a nossa comissão, como que a gente ganha com esse produto. A gente vai ganhar quando o cliente for pagar a primeira fatura dele. Então lembra que é sem investimento. Então o cliente não vai pagar nada durante esse processo agora de contrato, de instalação, homologação, mas aí o sistema instalou no telhado dele, começou a funcionar, gerou ali a energia, chegou a primeira fatura dele, aí sim a gente vai receber 50% do valor daquela primeira fatura. Então, se é uma residência ali com uma fatura de R$ 500, né, a fatura do equipamento de R$ 500, você vai ganhar metade dessa primeira fatura, você vai ganhar R$ 250 de comissão e depois 1,5% de recorrência por até 5 anos, até 60 meses. Então, a nossa recorrência é por 5 anos aqui de recorrência. Então, se esse cliente não desistir do contrato, né, você vai receber por 5 anos, porque o nosso contrato mínimo é de 6. Então, todo mundo aqui vai receber uma recorrência por 5 anos. Então, se você foca em clientes maiores que gastam mais, a primeira fatura dele vai ser maior e, obviamente, que a sua comissão também inicial vai ser maior e a sua recorrência também vai ser maior. Mas aqui, gente, vai dar para fazer muitos e muitos volumes de venda. Então, dá para a gente montar uma carteira muito e muito gigante que vai ficar nos rendendo por muitos e muitos meses, né? Anos, né? 5 anos aí de recorrência. Então, a gente está no começo do começo. Então, agora que a gente está vivenciando essa nova fase da Energia. Então, eu falo que a gente teve a Energia 1.0, que começou lá em 2018, e a gente tem a Energia 2.0 agora, super energizada agora, com a chegada do Easy Solar, que a gente está falando aqui de 2 meses, né, de lançamento desse produto para todo o Brasil, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem também o Easy Solar para Grupo A, como eu falei, para grandes clientes. Aí aqui a nossa comissão, quando for um Easy Solar sem investimento para grandes clientes, a nossa comissão vai funcionar da mesma maneira que uma venda.
Então, por exemplo, se você pega um cliente desse aí, como o Josiel pegou, mas faz ali um sistema sem investimento, você vai receber a mesma comissão que você receberia vendendo o sistema para ele. Então, isso é muito legal, porque é uma venda aqui, como o Josiel falou, às vezes não é uma venda tão fácil de ser feita, tem que ir várias reuniões e o cliente se sentir seguro e ele está com essa disposição de fazer esse investimento por conta própria. Então, a gente está falando ali de, acho que o Josiel falou, 700 mil reais de investimento, foi. Então, não é toda empresa que está preparada e está querendo fazer esse investimento. Às vezes ela tem esse capital, mas ela quer investir em outra área da empresa dela. Então, aqui quando a gente fala, ó, mas a gente tem essa opção sem investimento também, tá? O cliente vai falar, pô, então eu quero. Já que vocês vêm e instalam para mim, cuida do equipamento, eu também quero. E você vai receber a mesma comissão que você receberia fazendo essa venda. Que é uma venda muito difícil de ser feita, mas que José está aí para provar que é possível ser feito, tá bom? O Mercado Livre de Energia. O Mercado Livre de Energia a gente vai ganhar também em dois momentos. Na hora que a gente assina o contrato com o cliente, então a gente leva a proposta para ele, o cliente gostou, vai fechar o contrato com a gente já ganha de 1.500 até 45 mil reais no momento do contrato, e aí depois tem todo um processo para ele conseguir sair ali, né, do contrato de demanda que ele tem com a distribuidora e ir para o Mercado Livre. Então essa migração pode levar ali de 3 meses até um ano para ele poder migrar. Mas a hora que ele migrar, efetivamente, você passa a receber uma recorrência de R$ 2 por megawatt de consumo daquele cliente também por 5 anos, tá? Então, 2 megawatts de consumo significa o quê? Se aquele cliente gasta ali 200 mil quilowatts, ele consome 200 mil quilowatts por mês, 200 mil quilowatts equivalem a 200 megawatts. Então, 200 megawatts vezes 2 é uma recorrência ali de R$ 400 que a gente está falando por 5 anos. Isso de um cliente. Então, você pode ter vários clientes como esse também na sua carteira te rendendo, tá? Lembrando que aqui no Mercado Livre o cliente não paga nada para migrar para o Mercado Livre, tá? Todos os outros produtos e serviços que a gente tem, vender um carregador, vender um sistema de baterias, vender um seguro, você vai receber 5% de comissão do valor daquele produto ou serviço, tá? Bom, vamos falar agora também das opções voltadas ali para a rede, né? Ou seja, se você começa a montar uma equipe, né? Se você começa a trazer pessoas e ajudar essas pessoas, a gente tem um bônus aqui para você, principalmente para você que está chegando agora. Então, você vai entrar agora, vai fazer a sua ativação, vai fazer o cadastro ali com a pessoa que te convidou, vai ativar a sua conta. Saiba que no momento que você ativa a sua conta, você tem 60 dias aí para fazer um trabalho muito forte e trazer as pessoas que você quer ter junto aí, né? Aquelas pessoas que você já sabe que trabalham bem, que vão querer vir com esse negócio, para esse negócio junto com você. Por quê? Porque a cada 2 pessoas que você cadastrar nesses primeiros 60 dias, você ganha um bônus builder, que é um bônus de aceleração. Ou seja, se você traz 2 pessoas, essas pessoas entram da forma correta, né? Elas entram pelo transition. Então, você já ganhou R$ 500 pela entrada de cada uma, porque elas compraram, você ganhou o bônus transition, R$ 500, mas você vai ganhar a cada 2 mais R$ 500 por elas terem entrado ali pelo transition. Se você cadastra 2 pessoas pelo Business Plus, você não recebe nada na entrada delas, porque o Business ela não está fazendo nenhuma compra, então não sobe comissão, não sobe pontuação, mas você recebe esse bônus de aceleração Builder aqui de R$ 500 em eCash. E se essas 2 primeiras pessoas que você trouxer foi uma pessoa Business, uma pessoa Transition, você vai receber R$ 500, só que R$ 250 em cash, R$ 250 em transition, tá? Vai ser, se as 2 primeiras foram mescladas, você recebe mesclado. Se as 2 primeiras forem business, você recebe em cash. Se as 2 primeiras forem transition, você recebe em reais, tá bom? E esse bônus aqui é o bônus que eu mais gosto de falar, porque aqui é onde você consegue visualizar que quanto mais pessoas você ajuda, mais você cresce realmente, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui que o Josiel faça parte da minha equipe. Infelizmente, ele não faz parte da minha equipe, mas vamos supor que ele faça parte da minha equipe aqui. Hora que ele ganhou essa comissão de R$ 23 mil, se ele fosse da minha equipe, 5% subiria para mim do bônus Unilever. Então,
eu posso ganhar esse bônus aqui até o meu 7º nível, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem, eu só trouxe 3 pessoas na minha equipe, essas 3 pessoas trouxeram mais 3, e essas 9 pessoas trouxeram mais 3, e assim por diante, tá? Então, nesse mês aqui, ó, todo mundo da minha equipe, até meu 7º nível, todo mundo recebeu uma comissão de R$ 1.000. Então, se todo mundo dessa minha equipe, nesse exemplo aqui, recebeu R$ 1.000, eu teria recebido R$ 91.050 só do bônus Unilevel, ou seja, fora as vendas que eu fiz, né, durante esse mês, tá? Então, aqui é para a gente entender o tamanho, né, do poder desse, dessa multiplicação, né, dessa progressão geométrica que a gente pode fazer ajudando pessoas, tá bom? E se é uma pessoa lá do meu 6º nível que faz, a minha comissão já é de 7,5%. E se é uma pessoa do meu 7º nível, a minha comissão é de 10%. Então, vamos imaginar aqui que o Josiel está lá no meu 7º nível. Eu estou aqui como Diamond, já sou Diamond, então ele está lá no meu 7º nível. Então, eu receberia R$ 2.300 desse bônus Unilevel sem ter nem participado daquela venda, só por ter trazido, né? Logicamente que eu participei porque eu trouxe o Josiel, estou ajudando ele ali. Não trouxe ele, né? Trouxe uma pessoa, que trouxe outra, que trouxe outra, que trouxe outra, que chegou no Josiel e está todo mundo junto na mesma equipe, e está todo mundo trabalhando em sinergia para que todo mundo cresça. Então, isso daqui é o legal. Então, se você começa a construir algo hoje, você vai colher por muitos e muitos anos lá na frente, tá bom? E aí a gente tem vários outros bônus, tá? Então, toda venda que é feita, né, de produto, ela gera ali uma pontuação, tá? Além da comissão, ela vai gerando pontuação e essa pontuação é cumulativa. Então, se você está trabalhando sozinho, você vai depender somente das suas vendas para gerar essas pontuações e subir aqui no plano de carreira. Agora, se você está trabalhando em equipe, tudo que a sua equipe está gerando está acumulando ponto e aí você consegue subir no plano de carreira de forma muito mais rápida. Então, você começa construindo, né? Por isso que os primeiros níveis aqui chamam Builder e Advanced Builder, né? Então é o Builder de construtor, né? Depois, a partir daqui do nível de Platinum para cima, toda vez que você alcançar um desses próximos níveis aqui, vai ter uma recompensa muito legal te esperando por todos nós, né? Então, no nível de Platinum, já é uma viagem para um resort nacional, tudo pago pela empresa, então todas essas viagens aqui é sempre você e um acompanhante que a empresa paga, tá? Então, eu já tive o privilégio de ir nessa viagem ano passado, então, assim que acabou a Intersolar, a gente embarcou e fomos lá para o Iberostar na Bahia, tudo pago pela empresa, foi uma viagem sensacional, e ainda dá tempo, então eu quero que o pessoal coloque aqui no chat quem vai estar nessa viagem esse ano, quem vai estar nessa viagem do Platinum esse ano, né, que já está aí calculando as suas metas, né, para já estar nessa viagem esse ano. Eu já estou com as malas prontas para essa viagem aqui do Diamond, então eu já ganhei, ainda essa viagem ainda não aconteceu, então ainda dá tempo, tá? Ela provavelmente vai acontecer, eu acho que ou final do ano ou começo do ano que vem, tá? Então, quem puder se programar aí, bater essas metas, estaremos juntos nesse cruzeiro aí. Por enquanto, tá? Eu, Nelson Barbiero e a Dona Mércia, né, Dona Mércia? Dona Mércia tá por aí hoje? Deixa eu ver. Cadê a Dona Mércia? Faz tempo que eu não falo com a Dona Mércia aqui ao vivo, né? Eu sei que toda quinta-feira ela tá lá na nossa Tô sede, né? aqui, tô aqui. Ah, olha ela aí, olha ela aí. Cadê o vídeo? Oi. Eu Queremos. não abri o vídeo, mas tô aqui. Tá aí? Maravilha, maravilha. Dona Mércia aí, que é a nossa, Esperando. nossa referência aí, né, Dona Mércia, no negócio, que mostra que esse negócio não tem idade, né, Dona Mércia? Sim, sim, estamos juntos. Agora estou esperando a liberação para o Caribe. É isso aí. Vamos pro Caribe. São 7 noites do Caribe aqui, um cruzeiro. E como é que tá o negócio aí em Cuiabá? Como é que tá a movimentação, Dona Mércia? Tá ótima, tá ótima. Se eu falar de hoje, então foi maravilhoso, foi excelente. E cada dia melhor, viu? Nossa, Que- aí depende da gente, viu, Daniel? Exatamente. Vamos em frente, vamos falando com pessoas, colocando propostas no sistema. Nossa, daqui a pouco eu tô craque até para colocar proposta, coisa que eu não mexo com a internet.
E Você tá vendo aí, você tá vendo uma pessoa que vai ficar craque em colocar proposta no sistema e já é Diamond, tá, pessoal? Então, para vocês entenderem, né? Como é que é? e vou falar, Imagina a hora que ela ficar boa em colocar proposta no sistema. Ave Maria, segura. é como o nosso Carbon Diamond diz, o Nelson Barbiero, se Dona Mércia faz, todo mundo faz, porque é muito simples. Só que tem um detalhe muito importante, Daniel, mas muito importante mesmo. Que detalhe é esse? Você comprar a ideia da energia. Às vezes a pessoa não comprou a ideia da energia. Aí, agora eu abri a câmera. Opa, A pessoa não compra a ideia. Quando ela consegue ver o que é energia, o que é VEG, as coisas passam a acontecer. Tem bastante tem que pessoas vestir a camisa novas. de verdade, né, Vestir a dona Mércia? camisa. Vestir a camisa. E esse vestir a camisa, além de você vestir a camisa com o emblema da energia, né, com o logo da energia, você vestir aquela camisa mental. Eu sei Exatamente. o que eu tenho na mão. O que que eu tenho na mão? O que todo mundo quer? Sair da concessionária. Eu tenho que ter essa convicção. Senão você fica patinando. O cara falou que está caro, você mostra por quê, qual que é a diferença. Ah, agora estou sem dinheiro, nós temos o de graça. Você está entendendo? Então, o que nós temos na mão, aí eu moro em prédio, você tem assinatura. Isso faz o diferencial. Estou quebrado, oferece a ser um consultor energia. Você está entendendo? Então, tá aí. Olha, eu estou apaixonada por energia. Estou, assim, realmente apaixonada por energia. E eu Show. procuro transmitir isso para o maior número de pessoas. Dar essa oportunidade para as pessoas, sabe? E isso faz a diferença, não só para mim, mas para a pessoa que chegou até mim. E dá a oportunidade dela criar a sua rede. E eu também só estou começando, viu? É Vou isso aí. fazer 5 anos de energia agora. Então é só agradecer. Obrigada. Obrigado, dona Mércia. Parabéns Abraço. aí. Abraço. Parabéns. E aí, pessoal, então a gente já tem aqui o nosso Carbon Diamond aí, né? O meu patrocinador aí, o Pilar da Dona Mércia também. Acho que praticamente muitos que estão aqui também têm aí o Nelson como nosso líder máximo aí. O Nelson já garantiu esse estágio aqui, que é o Carbon Diamond, que aqui é uma viagem para os Estados Unidos, lá para a costa oeste americana, para a gente ir para Las Vegas quando acontece a maior feira de tecnologia que existe lá, que é a CES, que o Alexandre Sperafico praticamente vai ali já tem alguns anos que ele participa dessa feira, que ele faz questão de ir nessa feira, porque lá você fica por dentro de todas as novidades que vão vir ainda no mercado de tecnologias e tal. Então, é uma viagem, logicamente, para você curtir muito, para você aproveitar, mas também para voltar de lá com muitas informações ali em primeira mão, tá? E aí já é um passo antes de você ganhar uma viagem para a Europa e um carro 100% elétrico aqui, né? Então, no dia do meu aniversário, eu estava comemorando 80% do caminho para chegar aqui no Carbon Diamond, então já atingi ali 1 milhão de pontos, né? Graças a Deus, obrigado a todos aqui. É, Depois a gente vai ter mais e mais prêmios, então eu estava até sugerindo para o Alexandre nesse Carbon 5 Diamonds aqui a gente já fazer essa viagem para a China, né? Além de ganhar mais um carro elétrico aqui, fazer essa viagem ao invés de ir para Nova York, ir para a China, participar da Fórmula E, né? Que acontece também na China também. Vamos ver se a gente consegue, porque eu acho que é muito importante, né? A gente também vivenciar tudo isso, trazer, né? Essa visão, porque quando a gente começou lá atrás era isso, né? Era eu acreditando nessa visão do Alexandre, e aí hoje o meu papel é passar essa visão que eu já tenho do que é a Energy para vocês que estão aqui, e vocês amanhã vão estar fazendo exatamente isso. Então, a gente o nosso objetivo é isso, né? É colocar as pessoas diante dessa oportunidade, diante de tudo isso, desse mundo de possibilidades, e aí a gente sabe que as pessoas que vão se identificar, que vão se conectar junto conosco, vão vir para fazer esse mundo ficar cada vez mais conectado, mais sustentável e melhor, né? Então, garanta seu futuro, empreenda no mercado que mais cresce, vem para a Energy